Aí, agora acho que foi. Boa tarde para vocês. Bem-vindos então ao segundo semestre. E como a gente tem falado sobre métodos de estudos, né? Dei uma aula falando sobre alguns métodos de estudos. Já falei sobre um deles e a minha sugestão é que vocês assistam às aulas e tentem aplicar um método de estudo para ver um método de estudo cada vez, né, para ver com qual você se adapta melhor. Alguém está falando aí que está ouvindo e vendo? Legal. Então, eu acho que hoje vai dar certo, que a outra aula não ficou gravada no final. Então, tá ótimo. Tá ótimo. Então, a gente vai falar hoje sobre os métodos de estudo. E a minha sugestão é que vocês estudem por um método, estudem por outro, e assim vocês vão vendo qual método de estudo que vocês conseguem se adaptar melhor, porque cada um se adapta melhor com um método de estudo. E depois de testarem ainda todos os métodos, ainda sugiro que vocês possam modificar de acordo com o que vocês acham melhor. Então, às vezes, eu me dei bem com dois métodos e eu posso mesclar os dois. Mas isso a gente vai falar mais para frente. Agora eu vou trazer para vocês hoje um método que se chama método Pomodoro. Então, na última aula, a gente falou sobre o método intercalado. Deixei um link lá para vocês. E hoje a gente vai falar sobre esse método Pomodoro. É um método que está sendo bem utilizado, né? Então, o Pomodoro significa tomate em italiano, tá? Quem já não viu aquele tomatinho que a mãe, né, quando cozinha um bolo, às vezes coloca o tempo ali, né? E para avisar quando o bolo está terminando ou alguma massa está, sei lá, precisa de algum tempo. E é exatamente isso que a gente vai falar, só que utilizando isso em métodos de estudo, né? Então, por isso que ela foi chamada método Pomodoro. É uma técnica simples, mas poderosa para melhorar a produtividade no trabalho. Então, eu sempre falo que todas as técnicas, todos os métodos de estudo e todas as estratégias, elas vêm para auxiliar a gente, para otimizar o nosso tempo, para a gente conseguir produzir mais, estudar melhor, né? Entender em menos tempo. Então, tudo para você mesmo, para você ter mais tempo e para você ter mais produtividade, para você entender melhor, né? Então, essa técnica está sendo muito utilizada, por isso que eu trouxe ela, eu vou trazer outras várias, né? Mas o método foi desenvolvido por Francesco Cirillo no final dos anos 1980. Ele usou um pomodoro, ou seja, um reloginho de cozinha italiano em forma de tomate, para medir os intervalos de trabalho e descanso. Então, eu sempre falei isso para vocês, né? Tirarem todas as distrações para estudar e ter um pouco de descanso, às vezes, entre os estudos, né? Então, esse método, esse reloginho, todo mundo já deve ter visto esse reloginho, né? Na cozinha da mãe, ou na cozinha da tia, na cozinha de algum parente. É justamente esse reloginho de cozinha que ele usou para o método de estudo. E surgiu, então, esse método de estudo aí, que está dando tão certo para alguns, tá?
O tempo, que por muitas vezes é o nosso maior inimigo, também pode, se bem gerido, se tornar um grande aliado de nossas vidas. Tudo vai depender de como você o administra. Então, o tempo, hoje todo mundo tem falta de tempo, né? Então, se eu consigo administrar bem esse tempo, ele pode se tornar um aliado ao invés de ser um inimigo, né? Então, se eu conseguir otimizar esse tempo, não adianta eu estudar 8 horas seguidas a mesma coisa e no final lá eu não aproveitei essas 8 horas seguidas, né? Era melhor ter estudado 4 horas ou 2 horas, que seja, bem estudado, do que as 8 horas. Então, a gente perde muito tempo no caminho. Isso se falando de estudos e se falando até de outras atividades do nosso dia a dia, tá? Um ciclo Pomodoro equivale a 25 minutos de estudos ou trabalho. Então, o Pomodoro, ele fala em ciclos, tá? São 25 minutos de estudo ou de trabalho, né? Então, para quem trabalha home office, produzindo algum conteúdo, né? Então, trabalha também nesse método 25 minutos, tá? A ideia é que nesse ciclo você consiga realizar tarefas sem distração. Então, são 25 minutos focadinho naquela atividade, né? Seja o estudo que você escolheu, ou o trabalho que você vai desenvolver, o conteúdo ali. Então, esse ciclo ali de 25 minutos, você vai ficar ali. Então, você vai conseguir, aqueles 25 minutos, produzir melhor, né? Você sabendo que vai ser aquele tempo, vai se organizar naquele tempo, do que sentar sem saber a hora que vai acabar, né? Então, você fica mais organizado e acaba produzindo melhor. Então, sobra tempo para as outras coisas, né? Então, se eu tenho uma vida, eu tenho uma vida pessoal, tenho trabalho no meio do estudo, né? Então, vai sobrar mais tempo para eu trabalhar mais tranquila, para eu ter minha vida pessoal, para eu ter meu lazer, tá? Então, esse método, esse ciclo aí equivale a 25. Deixa eu passar aqui para outra. A técnica é baseada em pausas regulares para aumentar a produtividade e evitar o cansaço. Então, tá. O ciclo, 25 minutos. E a pausa de 5 minutos. Então, sei que eu vou focar, como eu falei, 25 minutos ali. Mas eu tenho, depois de 25 minutos, eu sei que eu vou descansar os 5 minutos. Dependendo dos ciclos, como a gente vai montar, vou explicar para vocês, aí a pausa entre um ciclo maior e outro pode ser de 15. Então, vamos supor que eu preciso estudar lá história, né? Eu vou estudar 2 horas hoje história. Então, eu vou colocar meia hora, vou colocar 25 minutos e 5, que dá meia hora. Então, 25 minutos eu estudo, eu sento para estudar. Aí eu tenho 5 minutos de descanso. Aí eu posso tomar uma água, comer uma fruta, dar uma olhada na minha rede social, respirar um pouquinho, voltar. Eu tenho mais 25 minutos. Aí eu estudo mais 25 minutos. Sento, estudo história mais 25 minutos. Depois dos 25, eu sei que eu vou ter de novo outra pausa, né? Vou fazer de novo alguma coisinha ali que eu tenho necessidade. Vou no banheiro, faço xixi, né? Tá. Aí, entre uma hora e outra, eu posso colocar 15 minutos. Tem gente que necessita de um descanso maior entre uma hora e outra. Tem gente que vai preferir colocar de 2 em 2 horas,
né? Tem gente que estuda num horário mais estendido, tem gente que não, que cansa mais. Então, põe esses 15 minutinhos aí entre a primeira hora, que foram 2 ciclozinhos, e o segundo momento, que vai ser mais 2 ciclozinhos, tá? Então, descansei meus 15 minutinhos. Volto lá. Agora 25 minutos bem estudados, focados. Eu sei que aquele momento é para isso. Que eu sei que eu vou ter 5 minutos para fazer alguma coisa e voltar nos últimos 25 para completar as minhas 2 horas, certo? Então, essa é uma maneira aqui que eu estou mostrando para vocês de estudar história em 2 horas. E isso pode ser qualquer tempo, né? Você vai dividir aí dessa forma em qualquer disciplina, tá? Então, essa técnica, gente, tá dando super certo para muita gente. Eu sugiro, né, que além dessa técnica, dependendo de quanto tempo você for estudar, você ainda pode intercalar, né, as disciplinas, para não ficar em uma só por muito tempo, para quem estuda muitas horas seguidas, né? Para quem estuda um pouquinho todo dia, então intercala por dia, né? Depende, sempre eu falo, depende da realidade de cada um de estudo, né? E depende do jeito que você gosta de estudar. Então, tudo é uma adaptação de técnicas que estão sendo estudadas, né? Que estão dando certo, e você. Então, a gente conseguindo chegar no jeito melhor, vai ficar muito bom para você estudar. Como usar a técnica? Escolha uma tarefa a ser realizada. Como eu falei aí, eu já dei o exemplo, né, da aula de história. Definir um objetivo para a tarefa, configurar um tempo de 25 minutos. Então, eu falei lá, vamos estudar história, 2 horas, né? Vamos primeiros 25 minutos. Eu dei um exemplo prático antes de falar isso aqui, né? Mas aí você trabalha, você estuda, então, até os primeiros 25 minutos bem focados, né? Porque você sabe que vai ter a pausa de 5 minutos. Então, vai repetindo essas etapas até completar a sua tarefa. Então, essa técnica realmente é uma técnica simples e uma técnica que traz muito benefício. Por quê? Se você sabe que vai sentar 25 minutos para estudar e que vai ter os 5 de descanso, você fica mais focado. Isso já é muito importante, porque esses 25 minutos focados, ele vai valer muito mais do que muito tempo disperso, né? Quando a gente começa a não prestar atenção, ao invés de ter os 5 minutos, fica toda hora olhando o WhatsApp, fica toda hora olhando uma rede social, uma mensagem, olha para a televisão, a gente faz as coisas com a televisão ligada, né? Então, você sabe que aquilo vai ser o seu tempo. Benefícios. Então, a gente tem um alívio do estresse e da ansiedade. Por quê? Porque se você dividiu, se você organizou, se você sabe que aquele tempo vai ser para aquela atividade, você já não tem mais muita ansiedade. Porque a ansiedade da gente é porque você não sabe o que vai fazer, como que vai fazer, fica perdido, não é? Dando tiro para todo lado, não sabe o que vai estudar, não sabe quanto tempo, não sabe nada. Dessa forma, é uma maneira de você se organizar, você saber quanto tempo você vai estudar, colocar até os descansos ali dentro, né? Então, você vai administrar de uma forma muito legal isso daí. Elimina muito a ansiedade, porque você está se planejando. Então, é como se você tivesse ali uma estrutura para você. Você está apoiado numa estrutura para estudar, né? Então, porque a ansiedade ou estresse, ele vem justamente da minha bagunça. Eu falo da minha bagunça mental, da minha bagunça das coisas, da minha bagunça de não saber o que eu vou estudar, né?
Então, é isso daqui. Se eu estiver administrando meu tempo muito bem, né, eu vou gerir melhor o meu tempo, eu vou ficar menos estressada, eu vou ficar menos ansioso, tá? Aumento de foco. A sua mente, ao entender que aqueles 25 minutos serão exclusivamente destinados a desenvolver uma tarefa, tende a manter o foco por completo naquela atividade. É o que eu falei. Se você sabe que vai ficar ali 25, você já está enganando a sua mente, porque ela pensa, vou ficar 25, porque eu sei que eu tenho 5 de descanso. Estou organizado, estou suave, como vocês falam, né? Então, a mente, ela tem ela já sabe, ela vai focar mais, ela já está ali, já está planejada para aquilo, né? Então, o foco, ele aumenta totalmente. Isso vocês podem testar, que é muito real, tá? Então, quem não tem foco, consegue com esse método, consegue aumentar o foco. É uma dica aí só para quem não tem foco também, né? Aumenta a motivação, né? Por que aumenta a motivação? Porque se eu tenho mais, se eu estudo, estou estudando desse jeito, estou indo muito melhor na prova, estou fazendo meus trabalhos, estou desenvolvendo melhor, tá me sobrando tempo ainda, estou conseguindo passear, estou conseguindo descansar mais, né? Estou conseguindo fazer o que eu gosto, sei lá, né? E então eu tenho muita motivação para continuar a estudar dessa forma. Porque se eu estou rendendo desse jeito, né, nesse método, estou conseguindo me planejar melhor e estou conseguindo um resultado satisfatório, eu consigo ter mais descanso, é o que eu sempre falo. Além desse descanso aí, né, que eu coloquei no meio do ciclo, se eu conseguir render ali, ter bastante foco, vai sobrar tempo para minha vida, né? Então, é lógico que vai aumentar a minha motivação para estudar, já que eu vou ter mais tempo. Ajuda a criar e cumprir metas. Então, gente, isso aqui é muito, muito, muito importante. Porque quando a gente está estudando, às vezes a gente não tem não dá tanta importância a algumas coisas que a gente vai precisar ter desenvolvido aqui no nosso ensino médio, para o trabalho. Quando você vai trabalhar, as empresas vão cobrar isso de você. E se você já fez isso, se você já se desenvolveu, você teve a chance de fazer ali no ensino médio, né? Se você já desenvolveu, você vai ter muita facilidade lá na empresa, né? Você já vai ter mais foco, já vai saber se organizar, já vai saber as situações embaraçosas, de repente você já vai desembaraçar mais rápido, né? Do que quem nunca estudou, quem nunca fez nenhuma estratégia, não traçou nenhuma estratégia, quem nunca teve um método. Porque isso tudo vai somar na vida de vocês, não só no estudo, mas nas estratégias, esses métodos. Então, essa capacidade da empresa, por exemplo, ela cobra metas, né? Então, se você tiver um método de estudo bem elaborado seu, que você funciona, que você já fez, já traçou no ensino médio, eu funciono bem assim, então eu vou cumprir as minhas metas assim, eu vou me organizar assim, e eu vou entregar dessa forma. Pronto. Agora, se você não fez, não sabe o método que é mais fácil para você, você vai chegar lá, vai pegar um monte de meta, não vai conseguir se organizar, não vai conseguir cumprir, não vai conseguir, vai tentar fazer tudo, não vai fazer nada. Por quê?
É porque eu sou incompetente? É porque eu não sei aquilo que a empresa está me pedindo? Não. É simplesmente porque você não teve você não passou por esses métodos, por essas estratégias, você não se conheceu, não conheceu como que você funciona, como que você estuda melhor, como que você trabalha melhor, como que você aprende melhor, como que você tem essa recepção, né? Então, tudo isso é muito importante, gente. Aproveitem o ensino médio para desenvolver e para entender tudo isso, todas essas habilidades, tá? Principalmente que vocês, provavelmente, muitos de vocês vão trabalhar e vão estudar, né? Muitos já fazem isso. Só que vocês vão pensar agora num trabalho e num estudo já acadêmico, numa faculdade, né? Onde cada vez mais vai ficando um pouquinho mais difícil, né, gente? Vai ficando mais técnico e eu tenho que ir desenvolvendo cada vez mais essas habilidades, esses métodos, essas estratégias, porque para eu conseguir fazer tudo, porque as atividades, a rotina vai aumentando as coisas da gente, né? Então, para eu ter produtividade, para eu entregar essas metas. Então, a técnica Pomodoro, ela consegue ajudar e criar, manter metas de trabalho e estudo. Exige que você foca integralmente nos seus esforços naqueles 25 minutos. Porque pode parecer bobeira, mas quando a gente se organiza, gente, tudo muda. Organizem-se para ver como tudo muda. Pega e senta aqueles 25 minutos focado, fazendo aquilo, não dispersando toda hora e demorando 1000 anos para estudar, né? Vamos fazer 25 minutos de qualidade e depois descansar para conseguir fazer outros 25 de qualidade e assim sempre dá certo, tá? Então, uma ótima ferramenta aqui que eu estou apresentando para vocês, para ter e vocês vão usar isso aí para o resto da vida. Se vocês fizerem esses métodos, vocês testarem qual método que é bom para vocês, tá? Então, melhora o processo de trabalho, né? Como eu falei, planejar o seu tempo em blocos gera um aperfeiçoamento das tarefas diárias, melhorando o processo de trabalho, seja em quantidade de tarefas feitas ou qualidade desse tempo gasto para atividades pessoais e profissionais. Até que eu já acabei de falar tudo isso, né? Que você melhora tudo, o processo. Porque se você desenvolve melhor, se você tem bons resultados em menos tempo, né? Então, você gasta menos tempo e sobra tempo para sua vida, tá? Para sua vida pessoal, se for no caso de estudo, para sua vida profissional, né? E assim por diante. Então, gente, agora que eu apresentei esse segundo método de estudo para vocês, o primeiro foi o método intercalado. Quem não assistiu, assista. E o desafio é executar o teste, tá? Não precisa, embora a técnica chame-se Pomodoro Tomatinho, não precisa do tomatinho. Põe lá no celular para apitar, vai olhando ali, depois que apitar, você põe mais 5 para apitar no descanso, e assim vocês vão colocando um alarminho e vão estudando e descansando, tá? Hoje tem até vídeos no YouTube de pessoas que deixam esses vídeos de tempo até prontos, tá? Então, testem, não tem desculpa para não testar. Testem e pensem no futuro de vocês, porque agora no ensino médio vocês estão descobrindo coisas, testando coisas que vocês vão usar aí na sua vida profissional e na faculdade. Então, vamos fazer tudo isso de uma forma leve,
porque quanto mais leve, melhor. Então, eu agradeço e deixo esse desafio aí para vocês, tá? E depois me falem se resolveu para você ou se para você não foi bom, né? Dá o feedback de vocês para eu saber. Tá bom? Então, uma boa tarde. Obrigada.